VT? Quem será o novo treinador do Fogão? O retorno ao Rio será sem comando. Renato Paiva deixou o Botafogo após a eliminação na Copa do Mundo de Clubes. Internamente, a decisão pegou todo mundo de surpresa, até mesmo o próprio treinador. O Botafogo vivia seu melhor momento sob comando do português, mas a postura da equipe diante do Palmeiras teria irritado John Textor, indo contra o estilo chamado por ele de Botafogo Way. Além disso, o treinador teria se negado a ceder às vontades de Textor na escalação da equipe. Renato Paiva chegou ao Botafogo no final de fevereiro, após a saída do técnico campeão Arthur Jorge. Foram quase 2 meses sem comando, até chegar o nome de Paiva. E agora o Botafogo vive um novo dilema para encontrar um treinador que se encaixe no projeto de Textor. O dono do clube carioca, inclusive, renunciou ao comando do Lyon para dar mais atenção ao alvinegro. De folga após a disputa da Copa do Mundo de Clubes, os jogadores do Botafogo se reapresentam na próxima segunda-feira para iniciar a preparação do retorno ao Campeonato Brasileiro. Muito bem, ontem a gente teve pouco tempo, né, meninos, para comentar sobre a saída do Renato Paiva. Explicamos aqui que ele saiu e tudo mais, explicamos até o que é o Botafogo Way, né, na cabeça do John Textor. Quando ele chega em 2022, ele fala que o Botafogo tem que ter um estilo de jogo. Inclusive, nós três já elogiamos muito isso nesse programa. Toda vez que o John vai ao mercado buscar um treinador, ele não vai o treinador que tá... Ah, o cara tá aí, vou pegar esse cara. Não, ele vai com o estilo de jogo que ele acha que combina com o Botafogo. O que, de todas as escolhas dele, ficou fora do tom, que o torcedor ficou sem entender, foi a escolha do Paiva, o Lucas Pedrosa. Porque a mesma surpresa da demissão, na cabeça do torcedor, foi da contratação desse treinador. Claro. Eu vou dizer como botafoguense, olhando as redes sociais, os meus amigos botafoguenses, eu não vi um botafoguense que ficou chateado com a saída do Renato. Eu acho que tem muito a ver com o que aconteceu na partida contra o Palmeiras. Ainda está latente, talvez, na cabeça do torcedor, ainda mais quando você vê Palmeiras e Chelsea, Fluminense e Al Hilal. O torcedor do Botafogo, quando vê essa chave, ele fala assim, opa, se eu tivesse lá, talvez eu pudesse chegar, quem sabe, até uma final de Copa do Mundo de Clubes. Muito difícil e tudo mais, mas não tem jeito. O torcedor pensa dessa maneira. E ele, obviamente, atrela isso à postura do Botafogo diante do Palmeiras. Ah, foi só esse jogo contra o Palmeiras, Pedrosa? Não, eu acredito que o torcedor do Botafogo, ainda mais por viver o clube, vai conseguir lembrar momentos que o Paiva foi medroso, como ele foi contra o Palmeiras. E vai conseguir elencar isso aí e talvez culmine na decisão do John Textor. Eu só acho o seguinte... o Renato Paiva, claramente, ele foi o cara que sobrou. O primeiro treinador que o John Textor tentou contratar nessa temporada foi o André Jardine, que tem uma escola de futebol totalmente diferente da do Renato Paiva. Ele é um cara ofensivo, não à toa, é ídolo lá no México, é um cara que bota o América do México para jogar para frente de forma ofensiva. Sobrou o Renato Paiva. Só que o Botafogo jogou 3 meses, e eu falo isso aqui o tempo inteiro, 3 meses de temporada no lixo. Perdeu o Supercopa, não conseguiu nem se classificar para a Taça Rio do Campeonato Carioca, perdeu também a Recopa do Brasil lá contra o Flamengo. Então, assim, teve muitas crises naquele momento ali que o Renato Paiva chegou e conseguiu botar um pouquinho de pano quente, mesmo não tendo um início tão bom. Aí ele, repito, se classifica na Libertadores, se classifica na Copa do Brasil, tá entre os 10 no Campeonato Brasileiro, vai para a Copa do Mundo de Clubes, passa no Grupo da Morte e o que ele ganha com isso? Uma demissão. Então, assim... achar que isso é normal, gente, não é normal. Esse planejamento não é normal. O torcedor do Botafogo pode ficar chateado, o torcedor do Botafogo pode até estar feliz que o Renato Paiva saiu. Mas o planejamento do Botafogo em 2025 é ruim. É ruim, essa que é a verdade. As pessoas precisam deixar isso claro. O que vai acontecer daqui pra frente, cara, pode ser um novo Botafogo, pode ser um novo futebol. Mas toda vez que você interrompe o trabalho, e eu tava ouvindo o Rafael falar ontem o seguinte... todo mundo foi pego de surpresa. Todo mundo foi pego de surpresa e não imaginava que ele seria demitido. Então isso mexe com a cabeça do jogador. É porque o John não é esse cara de demitir assim, né? Isso mexe com a cabeça do jogador, isso é uma nova metodologia de treino, uma nova metodologia física, é mais uma vez o Botafogo recomeçando. Teoricamente, o futebol não costuma premiar isso, mas vamos ver quem chega. E tem um detalhe também nessa situação, isso precisa ser dito, independentemente se o treinador é Botafogo Way, se ele tem característica ou não. Esse novo treinador, ele vai encontrar as mesmas dificuldades que o Renato Paiva encontrou.
que é? Trabalhar com o elenco em reformulação novamente, que é o que está acontecendo. E isso precisa ser colocado na ponta do lápis. Não adianta o torcedor achar que é fácil você comandar um elenco que está tendo mudança a todo momento. E o Botafogo está fazendo isso de novo. John Textor está fazendo isso de novo. A grande verdade é que no futebol brasileiro... E não dá para o treinador chegar e ter sucesso diante de um trabalho desse, do John Textor, no caso, né? Porque é ele que está fazendo, ele é o responsável por essa mudança toda no elenco. E é novamente uma mudança. O Renato Paiva, ele tem que colocar um jogador, por exemplo, o Arthur Cabral, para estrear numa Copa do Mundo de Clubes. E mesmo assim ele conseguiu ter... Eu considero sucesso. O que ele fez na competição eu considero sucesso. Embora a eliminação tenha sido feia e covarde, como eu mencionei aqui. Mas eu acho que ele se classificar num grupo considerado da morte, com PSG e Atlético de Madrid, eu considero um sucesso o trabalho dele. E assim, eu entendo o John Textor, eu quero o Botafogo Way, mas ele também precisa botar na ponta do lápis, quando ele for contratar um novo treinador, tem que dar respaldo, porque ele está mudando novamente o elenco todo no meio da temporada. Eu acho o seguinte, eu dei minha opinião aqui, vou reforçar ela hoje, talvez com um pouquinho mais de tempo para falar, enquanto nós três falamos isso de forma muito rápida, né? O que eu penso, Tartar, é o seguinte, no futebol brasileiro, muito raro, começou a temporada, todo mundo planejou bonitinho, o treinador começou, montaram o elenco naquele momento. O futebol brasileiro geralmente é nesse modo que tá aí. Às vezes o treinador chega no meio da temporada, chega uma peça, o outro do nada é vendido, abriu uma janela, vai uma galera embora, depois chega uma galera. Então isso não é uma coisa exclusiva do Botafogo. Isso acontece com todos os clubes. É porque a gente está muito acostumado agora a olhar o Abel muito tempo no Palmeiras, como a gente vê o Renato muito tempo no Grêmio, mas isso é o incomum, infelizmente, tá? Porque isso para mim é o segredo do sucesso no futebol brasileiro. Mas isso é um ponto. O outro ponto é o olhar do botafoguense em relação ao Renato Paiva. Talvez o estopim tenha sido o jogo do Palmeiras, sim, porque essa irritação que eu tô, provavelmente o torcedor tá também. Esse lamento, meu Deus, dava pra gente caminhar, né? Mas o que se olhou do Renato foi, ele tem os méritos dele, com certeza, imagina como que não, o cara passou no grupo da morte, ele era o treinador, ele pegou o Botafogo nos cacos ali, saindo de um Carioca de uma forma terrível, todo mundo meio perdido, caramba, o que vai acontecer? Mas a gente não viu uma regularidade, a gente não viu um estilo de jogo do Renato, a gente não viu um olhar e falar, cara, esse cara tá melhorando, eu acho que no final do ano vai estar voando o Botafogo. Essa sensação de o caminho que ele vai melhorar, porque eu acho que ele tinha margem para melhorar muito, tá? Porque ele é um bom treinador, tá bom? Mas o tipo de perfil dele, o caminho que ele ia trilhar, talvez não seria o caminho que hoje há de expectativa no coração do torcedor botafoguense. Porque quando o John vende esse Botafogo Way, o torcedor abraça e acredita, espera também, né? E quando não tem, cobra. Pô, cadê aquele Botafogo ofensivo, aquele jogo bonito que a gente sempre viu? A gente podia não estar bem, mas o Botafogo jogava bonito. A gente não viu essa regularidade, nem esse tipo de caminho a ser trilhado com o Renato. Então, acho que ele tem muito a dizer que foi realmente na conta dele, mas talvez a margem que ele tinha para crescer não estava dentro da expectativa do estilo de jogo que o torcedor do Botafogo estaria esperando. Então, talvez até esse olhar do botafoguense. Pô, mas talvez não seria o momento do John Textor chegar e falar, eu errei? Ah, mas aí claro que não. Eu concordo com você. E outra, antes do Mundial ele deu respaldo. Exato. Gente, o John Textor escreve um texto falando que o Renato Paiva tem mecanismos de treinamentos extremamente evoluídos. Pedrosa, ele chegou a mencionar que a culpa era dos jogadores, não do Renato Paiva. Vocês lembram disso? E aí foi a surpresa, porque o John, ele protege muito os treinadores. Ele pega um projeto, ele carimba o projeto, ele fala... Eu confio nele. Pode estar caindo canivete, ele não manda embora. A gente já viu com o Luiz Castro, a gente já viu até com o próprio Arthur um pouquinho. Então, e o próprio Renato. Então, ele é um cara que dá esse respaldo. Por isso a surpresa, né? Mas, como é que você fala, Pedrosa? Só os idiotas não mudam de opinião? Só os tolos não mudam de opinião. É isso, né, gente? É só um ponto que é o seguinte, ele tá, como você muito bem disse, seguindo a cartilha do que acontece no Brasil. E isso é muito ruim. Né? Isso é. Isso é muito ruim. Vasco Libertadores, tem o Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Brasil e volta a campo somente no próximo dia 15 para enfrentar o Vitória no estádio Newton Santos na retomada do Campeonato Brasileiro. E até lá é o tempo que o investidor John Textor está planejando para poder remapear o mercado na busca de um novo treinador. A demissão do Renato Paiva pegou muita gente de surpresa, mas internamente já se cogitava essa possibilidade com base em
alguns arranhões nas relações diretas entre o gestor do Botafogo, o John Textor, e o então técnico português que comandava a equipe e comandou nesse Mundial da FIFA, essa Copa do Mundo de Clubes. O que realmente pegou e foi o ponto principal para a demissão do Paiva foi o que a gente pode dizer de uma espécie de afronta ao Botafogo Way. John Textor quer um time ofensivo, agressivo, que ataque bastante, com características semelhantes ao time do Arthur Jorge, campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro do ano passado. E o mapeamento do mercado vai ter como principal elemento o aspecto exatamente esse perfil do treinador. Tem que ser alguém que tem essa vertente, que gosta de colocar as suas equipes para jogar para o ataque. Como isso não aconteceu na maior parte do trabalho do Renato Paiva em jogos contra times mais fortes, por isso o português acabou sendo demitido. A delegação do Botafogo volta do Mundial de Clubes hoje, desembarque previsto para o final da tarde aqui no Rio de Janeiro. Os jogadores terão folga e se reapresentam somente na próxima segunda-feira, quando iniciam a preparação para a sequência da temporada. Se o Botafogo não tiver um técnico contratado a tempo do jogo do dia 15 contra o Vitória em casa, do dia 20 contra o Sport em Recife, não deve passar. Pelo menos é desta maneira que o John Textor está trabalhando, meus amigos. Vamos observando e acompanhando então o mercado do Botafogo. Valeu. Aí, o John Textor, né, demitiu o Paiva. E agora? Aí, o Paiva já não estava bem desde o início, né? Agora, eu concordo que ele saiu no melhor momento do cara. Talvez ele tenha achado ali... Talvez não tenha sido a melhor forma de jogar o torneio, mas talvez ele tenha achado um jeito de montar a equipe da forma que ele quer, né? Que ele se sente bem. Mas talvez não seja o que o Paiva queria para o Botafogo. Teve muitas contratações, mas também saiu muita gente. Igor Jesus não vai estar jogando aí o Brasileirão, os próximos torneios, né? Saiu do Botafogo, só jogou o Mundial pelo Botafogo. E agora, quem está vindo pro Fogão? Arthur Jorge volta? Quem mais? Qual que é outro técnico aí que pode estar vindo pro Botafogo no meio dos campeonatos, no meio de temporada? Será que o Textor vai ter essa visão? Tipo, o técnico que entrar vai pegar um elenco totalmente novo. Um pessoal que não está entrosado. Pegou muita gente nova no Botafogo no meio de temporada. E apesar de eu achar que o Botafogo tem muito potencial. Muito potencial. Eu concordo que não gostei da tática do Textor. Do Textor não, do Paiva, né? Contra o Palmeiras. Ele jogou assim, desde aquele sufoco que ele tomou para aquele time no primeiro jogo, né? Seattle Sounders, né? E é um time muito inferior ao Botafogo. Ele veio jogando mais a retranca, né? Jogou, ganhou, foi muito bem contra o PSG, que eu acho que tinha que ser jogado daquela forma, sim. Mas nos outros jogos, ele não soube mudar a tática durante o jogo. Ele manteve o mesmo time, a mesma composição. Então, vamos ver aí, né? Vamos ver o que o Textor tem para o futuro do Botafogo. A gente espera que encontre rápido. Precisa encontrar rápido um novo técnico para poder treinar esse time. E quem que vai ficar no lugar do Paiva enquanto tem essa procura aí pelo novo técnico, né?